Meus lindinhos, Deus abençoe vocês. Mais uma semana, aula 46, clímax do nosso momento e dos nossos momentos em relação à morte de Jesus. E todos esses momentos antes da morte são importantes, todos os gestos, todos os movimentos. Eu quero hoje olhar com vocês a questão da ceia do Senhor. Então eu vou fazer um recorte nos textos, de tal maneira que a gente vai entrar no capítulo 14 de Marcos, mas a gente não vai ler a parte da traição, né? Do pacto da traição e do traidor sendo revelado. A gente vai fazer isso no outro encontro. A gente vai fazer um recorte para olhar a preparação da ceia e a ceia do Senhor, que foi a última refeição de Jesus, a última Páscoa dele. É muito significativo para a fé cristã esse momento, tá bom? Vamos lá. Então, o título da nossa aula: façam isto em memória, façam isto em minha memória, fazer isso em memória de mim. A gente costuma repetir essas palavras na ceia. E eu estou tirando essas palavras de 1 Coríntios 11, 24, quando o apóstolo Paulo está instruindo a igreja ali de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Eu não vou entrar e eu não vou olhar essa passagem, porque ela mereceria uma aula específica para ela, para a gente olhar as características de Corinto, de que refeição Paulo estava falando e tal. A gente vai deixar isso para uma outra oportunidade, junto com a igreja. A gente vai olhar somente para o texto de Marcos. Mas as palavras que Paulo recupera e que Paulo coloca para que a igreja possa estar observando, elas são importantes para o nosso título. Façam isso em minha memória. Façam isso em minha honra. Façam isso como memorial. O que eu quero antes de te dizer, antes de ler o texto, é aquilo que eu já comecei a falar, que os gestos de Cristo, todos os gestos de Jesus são modelos, são paradigmas para a vida humana, para a nossa vida, sobretudo como cristãos. Por isso que é completamente adverso, completamente equivocado um cristão que se percebe cristão, que se diz cristão, que vai na direção, na contramão dos gestos de Jesus. Porque os gestos deles, as palavras dele, a maneira como ele viveu, aquilo que ele fez, são pedagógicos para a nossa caminhada. São pedagogias, nos ensinam exatamente como ser. Se Jesus é o ser humano perfeito, se ele é homem como homem deve ser, se o que nós somos seres humanos imperfeitos, e ele é Deus perfeito e ser humano perfeito, tudo o que ele nos ensinou como medida de nos aproximar desse jeito de ser, desse tipo de vida que é humana. Jesus é o ser humano como o ser humano deve ser. Então, se nós queremos ser humanos, a gente precisa se aproximar de Cristo, com certeza. Não seremos perfeitos, a gente erra, a gente continua resvalando no nosso egoísmo, resvalando na nossa violência, no mal que habita em nós, mas a gente é o povo que vive atrás, em busca, que vive no desejo de colocar nas suas vidas esses gestos e essa percepção. Foi importante a morte de Jesus e foi importante a maneira como ele viveu. Não somente a maneira como ele morreu, mas também a maneira como ele viveu. E aí tem muitos gestos que nos tocam, sobretudo antes da sua morte. Jesus deixa ensinamentos importantes para os discípulos. A gente poderia chamar a atenção, por exemplo, do lava-pés. E a gente já falou do lava-pés em algum momento, em João, e estou colocando o texto de João, quando no capítulo 13 ele está ali diante dos discípulos e quando ele lava os pés dos discípulos, a gente discutiu isso também, e esse gesto de Jesus é bastante importante. Mais do que um gesto litúrgico, Jesus não está organizando, instituindo uma prática para estar dentro do culto somente. Ele está instituindo uma prática para a vida. E é isso que a gente precisa entender. E
aquilo que acontece no culto simboliza, ensina, orienta, organiza, direciona aquilo que precisa acontecer na vida. O culto isolado da vida, ele não tem valor nenhum. Lava pés, a gente vai lá e lava o pé dentro do culto, dentro da cerimônia, mas isso não tem a ver com os desdobramentos da maneira como eu vivo com o outro, da maneira como eu reconheço a sua importância, da maneira como eu reconheço e me coloco de maneira humilde diante dele. Se isso não serve para nada, se isso só serve para liturgia, se isso só serve para as nossas reuniões, então isso não serve de nada. Esse foi o problema da religião de Israel. Uma religião que não saía de dentro do templo, não invadia a vida. Era uma religião que estava ali, tinha texto bíblico, tinha compreensão bíblica, mas ela estava somente impregnada de toda a atmosfera de santidade do templo, mas ela não saía de dentro do templo. Ela estava presa no templo. Serve para quê? Então, lava-pés é um desses. E outro gesto muito importante de Jesus é o gesto da ceia. A ceia do Senhor é maravilhoso e nos ensina muitas coisas. A gente vai tentar olhar algumas afirmações sobre a ceia hoje e eu vou tentar cobrir de uma maneira resumida, mas mais específica, pontuada, a questão da ceia. E a ceia do Senhor, ela está dentro de um contexto maravilhoso que cumpre o Salmo 23. Cumpre aquilo que o Salmo 23 fala. O Salmo 23 faz um convite à comunhão plena, alegre, descansada, segura em meio à ameaça de morte. Aquilo que o Salmo fala: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Salmo 23, 5a. É exatamente isso que está acontecendo com Jesus. Uma mesa preparada, a sua última refeição com os discípulos, com seus discípulos amados, à beira da morte, à sombra da morte. E só aqui a gente podia parar, só aqui nesse momento a gente podia parar e conversar bastante. Que o nosso Deus é um Deus que traz provisão e nos chama à comunhão e nos dá segurança para nos alimentarmos dele e nele com a morte à nossa espreita, com a traição diante de nós. Jesus estava à sombra da cruz, ele estava na direção da cruz. Então esse momento poderia ser um momento de profundo desespero, mas não. Foi um momento de muita esperança e um momento de convite a desnudar a alma, a rasgar a alma, a rasgar o corpo, a se dar ao outro, a partilhar diante da morte, diante da dificuldade, partilhar a vida que ele tem com aqueles que ele ama e dar a eles esse gesto maravilhoso que eles rememorariam todas as vezes, e isso daria à vida deles significado e sentido, daria à vida deles a percepção. É isso que a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão da ceia. Os textos que a gente lê, Marcos 14, 12 e 16, e aí a gente dá um salto, Marcos 14, 22 a 26, os discípulos preparam a Páscoa, e no primeiro dia dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus, ouvindo 2 dos seus discípulos, disse-lhe, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façamos os preparativos. Verso 22, na minha Bíblia, o título está A Ceia do Senhor. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou, o partiu e lhes deu, dizendo:
tomem isto, é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tendo cantado um hino, Jesus saiu na direção do tempo de agonia, onde ele seria prensado como as uvas, ele seria prensado como a azeitona ali para dar azeite. Ele estaria naquele tempo tão difícil, mas nesse momento é um momento de comunhão, é um momento de aproximação. E é isso que a gente vai fazer. Quero falar rapidamente, passar para vocês, isso daqui é só sugestão, para que vocês possam ver algumas peculiaridades da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela não é igual ou semelhante à Páscoa cristã. A gente entende que Jesus, ele come a Páscoa com os discípulos, mas ele institui um novo tempo e um novo movimento, e a gente vai chamar de ceia do Senhor, que é a maneira como a gente vai entender o sacrifício, porque a Páscoa judaica tem todo um significado importante na vida do povo de Israel, na vida do povo judeu, que tem a ver com a sua história, que tem a ver com a libertação do Egito, e tem uma série de passos, uma série de elementos. Jesus, ele se coloca como refeição na Páscoa. A Páscoa judaica não enxerga dessa maneira Jesus como o cordeiro que vai servir de alimento ali para aquele que se alimenta. E Jesus coloca diante de nós a ceia do Senhor. Então você pode olhar esses canais e também pesquisar no YouTube. Tem muitos estudos e tem muitas coisas muito interessantes. É muito bonita a cerimônia da Páscoa judaica. Cada elemento e cada símbolo daquilo que ele significava e traduzia na história do povo, como que a gente também, como cristãos, vai lidando com essa percepção desses elementos. Em algum outro momento, eu também preparo um estudo nesse sentido. Então, só para que você possa também ter uma noção, a Páscoa é a primeira festa do calendário judaico e ela comemora a libertação do povo da escravidão do Egito através da morte e por causa da mão de Deus, né, que chega ali no Egito. A Páscoa, a festa da Páscoa, Pessá, significa passar por cima. Vem dessa palavra passaor, né? Pessá, passar por cima. A ideia é mais ou menos essa. Significa a mão do anjo da morte que passa por cima daquelas casas onde o sangue do cordeiro foi aspergido ali nos umbrais. Então ele passa por cima. E significa também a saída do povo, a libertação do povo, saindo ali do Egito, sendo retirado ali com mão forte por Deus. Ela é uma tipificação para os cristãos, ela é uma tipificação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e também da experiência da conversão do homem pecador. Ela é comemorada no primeiro mês do primeiro ano, sobre o calendário religioso de Israel. Existe um calendário religioso e um calendário civil, e é a primeira festa ali do calendário religioso, entre os meses ali de março, abril, início do ano sagrado e da vida nacional. Ok? Quero fazer então algumas afirmações, olhando para o texto que nós lemos, sobre a Páscoa judaica e, sobretudo, na verdade, na sua relação com a ceia do Senhor. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer é que tanto a Páscoa judaica quanto a ceia do Senhor foram realizadas na noite anterior a uma grande libertação. Então você tem a primeira refeição, a Pessá, passar por cima, sendo realizada na noite anterior a uma grande libertação, a libertação do povo de Israel, do povo de Israel do Egito, e
A ceia do Senhor também como uma refeição anterior a um dia de grande libertação, na verdade, de libertação definitiva. Porque a compreensão é que aquela libertação no Egito apontava para essa libertação definitiva do pecado e da própria morte, da vitória sobre o maior dos inimigos, da vitória sobre o pecado e da vitória sobre a morte que Jesus faz. Jesus é a Páscoa definitiva. Jesus, ele é o sacrifício definitivo, ele é o Cordeiro definitivo. Segunda afirmação que eu quero fazer para você. A Páscoa era uma comemoração provisória e ela apontava para o sacrifício definitivo de Jesus. Então, de novo, eu digo isso. Por que nós, cristãos, não comemoramos a Páscoa judaica? Porque nós respeitamos a festa e as tradições, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. E nós entendemos que aquele sacrifício foi um sacrifício provisório que inclusive deixou de ser historicamente ter a relevância dele no sentido de que Cristo o assume, Cristo se coloca e Cristo cumpre. Já não há mais sacrifício de animais, porque o Cordeiro definitivo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo foi entregue por nós. Então, nós temos agora, em Jesus, todo acesso àquilo que Deus desejou fazer de maneira definitiva nele. Jesus foi o clímax. As Escrituras e tudo que existe nas Escrituras apontava para ele. Então, a morte de Jesus é o ponto central e climático, o evento para o qual toda a história do povo de Deus e a história da salvação aponta e está se movendo. Qualquer outra libertação de qualquer outro líder, qualquer outro sacrifício, todos os profetas, sacerdotes, reis e heróis, todas as provisões de salvação que Deus trouxe, a arca, as alianças, tudo apontou para Jesus e tudo apontava para esse momento, para o clímax de toda a história. Essa é a percepção que o Timothy Keller vai trazer no seu livro, A Cruz do Rei também, é a percepção que eu comungo. Terceira afirmação, a primeira refeição da Páscoa foi instituída por um libertador, Moisés, que levou o povo a sair da escravidão. E Cristo é o novo Moisés, e essa é a compreensão do Novo Testamento. Essa é a compreensão de Paulo. Jesus, ele não está jogando fora a tradição, a lei e tudo que foi dito, mas Jesus está cumprindo, ele está colocando no lugar tudo aquilo que foi dito. Ele é o novo Moisés, ele é o verdadeiro, ele é o libertador definitivo e ele está criando, a partir dessa libertação, um povo enorme, um povo numeroso. Ele está cumprindo o desígnio de Deus quando disse lá em Abraão, que nele, Abraão, e na sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Moisés foi um libertador que liberta o povo de Israel para o deserto das garras do Egito. E Jesus liberta e cumpre esse processo, libertando a todo aquele que crê, a todo aquele que se coloca diante dele, das garras da morte. É um povo numeroso, pela graça do Senhor. 4. A primeira refeição da Páscoa, ela foi centrada num cordeiro que foi morto como substituto. Que coisa bonita e maravilhosa. A ceia do Senhor, ela é diferente, inclusive, da Páscoa, porque a ceia do Senhor, por exemplo, não tem cordeiro. A Páscoa judaica tinha um cordeiro como elemento central, os pães asmos, as ervas amargas, e o cordeiro como elemento central, inclusive sem o qual o sangue dele, sem o qual, se não fosse aspergido nas portas, haveria morte naquela casa. A compreensão, a certeza que o povo de Israel teve foi que, e aqueles povos ali que estavam ali junto de Israel, porque também egípcios e povos que estavam agregados ali foram libertos, a compreensão deles é que toda casa
teria ou um cordeiro morto ou um filho primogênito morto. E aquelas casas que pela fé compreenderam isso, elas sacrificaram o cordeiro e o cordeiro foi sacrificado no lugar do filho. Na Páscoa, o cordeiro é essa figura central. Na ceia do Senhor não existe cordeiro. Não existe cordeiro. Na verdade existe. O cordeiro é o Cristo. O cordeiro, ele é a refeição principal. Ele é aquele que se dá. Na ceia do Senhor, Jesus é a nossa Páscoa, porque ele é o cordeiro. Ele é o alimento. É dele que nós nos alimentamos. Então, na ceia do Senhor, nenhuma carne é partida ou distribuída, senão a carne do próprio Cristo, simbolizado pelo pão partilhado por nós. 5. Em cada casa haverá um filho morto ou um cordeiro morto, como eu já falei. A justiça divina seria executada e pela fé seriam salvos os filhos que estivessem sob o sangue aspergido nos umbrais das portas. Não era a linhagem, não era a linha de nascimento que determinava o livramento que o anjo, sobre o anjo da morte. Não era porque foi filho de egípcios ou filho de israelita que teria algum privilégio ou não. A espada da justiça, a mão da morte, tocaria em todos os lugares, em todas as casas, indistintamente, da casa mais humilde à casa mais rica, da casa mais poderosa, que era a casa de Faraó, da casa mais poderosa, daquele que era a divindade do Egito, à casa do escravo mais humilde. Não adiantava linhagem, não adiantava estrutura de nascimento, família, pedigree, nada disso. O que adiantava? Crer pela fé que o sangue do Cordeiro, que foi imolado e que dele nós tomamos posse, nós nos apropriamos, nós nos alimentamos, e esse sangue colocado nos umbrais das portas é que nos garantiria a proteção, o cuidado sobre aquela justiça que passaria. É Cristo. É Cristo. Essa é a ceia. E essa é a mensagem da ceia. A morte passa por cima. É Cristo. 6, então, a primeira refeição da Páscoa continha pães asmos. Os israelitas estavam com pressa e perigo. Esse é o significado. Por isso não tinham tempo de usar um pão que fermentasse. Pão asmo é um pão sem fermento. Não deu tempo de fermentar. A mensagem, o entendimento, era que eles tinham pouco tempo, eles tinham que sair apressadamente. Mas também a mensagem se tornou a mensagem daquilo que fermenta a massa e que transforma a massa. Então a mensagem é que pães asmos também é um pão da santidade, é um pão sem fermentação, sem algum aditivo, é um pão puro. Mas também a percepção do pão asmo, do pão sem fermento, ele também fala das aflições e provações do povo do Egito no deserto. Então era costume do celebrante da refeição da Páscoa distribuir o pão dizendo: esse é o pão da nossa aflição. Mas a ceia do Senhor também consiste na distribuição de um pão em que Jesus nos diz: este é o pão da minha aflição. Da minha aflição. O pão agora representa o seu corpo partido por nós. 7, então, a primeira refeição da Páscoa judaica contém 4 taças de vinho representando as 4 promessas de Deus, e você pode ler isso lá em Êxodo, capítulo 6, do 6 ao 8. Se você ver aqueles vídeos que eu coloquei no início, você vai ver que a Páscoa ainda celebrada, ela não tem uma taça de vinho. Eles bebem vinho. Na ceia, a gente bebe uma vez, né, o suco lá de uva. Eles bebem vinho, mas eles bebem ao menos 4 taças. E a cada taça há palavras para serem ditas, há promessas para serem rememoradas, há gestos para serem feitos. É uma atitude muito bonita. E é muito interessante que na ceia do Senhor é isso que está acontecendo também. Tanto que a gente não acontece que diz que eles comiam e enquanto comiam, aí depois
depois de comerem, depois de cearem, Jesus pega uma nova taça e fala e faz novas afirmações sobre essa taça. É por causa desse movimento, desse ritual, de mais de uma taça naquele momento, na ceia. Um dos vídeos que eu coloquei fala que quando as famílias judaicas comemoram hoje em dia ainda a Páscoa, é uma cerimônia de cerca de 4 horas. Para algumas famílias fazem mais rápido, outras famílias fazem com mais tempo, porque ela é muito cuidadosa, ela é muito bonita, ela é muito significativa e ela é um memorial para a família, para as crianças sobretudo. As crianças precisam aprender e eles aprendem a fé a partir da rememoração daqueles gestos, do significado de cada movimento ali, das taças, das gotas de vinho que são tiradas das taças no seu simbolismo, dos pães asmos, das ervas amargas. Tudo isso ajuda a compreender e a se apropriar da identidade e da história. Tudo isso ajuda. Jesus, ele ergue a taça e ele vai dizer: este é o sangue derramado por vocês. Jesus, ele vem na tradição da Páscoa, mas ele introduz novos elementos. Os discípulos devem ter ficado assim, mas por que Jesus está mudando a cerimônia que a gente sempre faz da mesma maneira? E Jesus introduz novos elementos para mostrar e para falar e para afirmar que ele era o cumprimento daquele gesto. Ele era o cumprimento. A ceia do Senhor também contém uma taça de bênção, o sangue de Jesus. E a sua morte agora são o vinho, o meio para todas essas bênçãos. Ele mesmo tomou o cálice da justiça de Deus, para que pudéssemos tomar o cálice de Deus. Como disse Isaías 53, sobre ele pesou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas pegadas, pela sua vida e pela sua entrega, fomos sarados. E esse sarar é esse sarar definitivo, essa cura, essa redenção maravilhosa que Deus nos traz, que Deus nos coloca. 8, querido. A ceia do Senhor, a Páscoa e a ceia do Senhor, a primeira Páscoa foi, obviamente, uma refeição. Não bastava que o cordeiro fosse morto, o sangue colocado nas ombreiras, o cordeiro também tinha que ser comido, tinha que ser apropriado, certo? A ceia, a Páscoa é um convite à comunhão com Deus, através da refeição, é um convite à partilha. Deus poderia simplesmente livrar o povo, ele fez isso em diversos momentos, mas naquele momento, às vésperas de um acontecimento tão importante, da libertação do povo, mas também da sede de vingança dos egípcios, à véspera daquela noite tão tensa, Deus prepara uma mesa para eles, na presença dos seus adversários. E Deus os chama para a comunhão. Então, a mesa da ceia é um convite. É um convite. Não é para você ficar de fora, é para você participar. Não é para você ficar longe, olhando para você e falando o seguinte: mas eu não tenho nenhuma condição de participar. É para você chegar perto. E você precisa tomar. Jesus fala: tomai o meu corpo, tomai o meu sangue, tomai o pão, tomai o vinho. Recebei, você precisa estender a mão, você precisa tomar. Não é uma posição passiva. Não é uma posição em que você não se coloque nela. Você precisa se apropriar. Você precisa tomar para si. Você precisa se alimentar. Ele está te chamando para um relacionamento pessoal. Tem a ver com relacionamento. Por isso que todos os nossos gestos no culto, eles se tornam gestos vazios quando eles se tornam somente gestos para o ritual. Para o ritual, que a gente faz e repete.
toda semana, todo mês, todo ano, a vida inteira, mas o ritual que não tem implicações para a nossa vida e para a nossa compreensão. Esse talvez é o grande problema das religiões que vão trabalhando com a repetição dos gestos e vão criando uma percepção muito ritualista de tudo que está acontecendo. Porque você perde o entendimento. A gente, por exemplo, em diversos momentos na vida da sociedade, a gente ora o Pai Nosso. Ora o Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso aqui. Aí, antes do jogo de futebol, ora. Algum problema de orar o Pai Nosso nesses momentos? De forma alguma. Pelo contrário. É muito bom. Mas a gente entende as implicações, o conteúdo daquilo que a gente está dizendo, ou a gente só está repetindo? É só uma repetição mecânica. E essa repetição mecânica, ela vai gerar um gesto mágico que vai resolver, vai abrir a porta, vai fazer o que a gente acha que tem que fazer porque são palavras mágicas. Se a gente pensa assim, a gente poderia falar, ao invés do Pai Nosso, poderia falar abracadabra. Abracadabra, para ver se abre, Aladim, Salamim, qualquer palavra solta, mágica, para ver se alguma coisa acontece. Porque o grande benefício dessas palavras, dessas orações e desses gestos não são as percepções que a gente pode achar que são mágicas, mas é o conteúdo deles, é o convite que eles nos fazem, é a compreensão de onde eles nos colocam. Quando você diz Pai Nosso que estás nos céus, você já se colocou. Você já se colocou. Você está reconhecendo que existe alguém acima de você e você já se colocou debaixo da compreensão de que Ele é o seu Pai. Tem tanta coisa para ser dita aí só nessa expressão, Pai Nosso. Então a ceia do Senhor, ela não pode ser encarada como algo que faz parte do ritual e da vida da igreja sem que ensine a nossa igreja que o que Deus quer não é o teu dinheiro. O que Deus quer não é a tua culpa, o teu desespero. O que Deus quer não é que você fique nessa desesperança terrível que Ele quer, uma relação contigo. E Ele preparou uma mesa para você. E nessa mesa, Ele se põe como alimento. E Ele fala, tome do meu corpo e beba do meu sangue, que foi derramado por você. É amor. A ceia do Senhor é um lugar de amor. Não é um lugar de julgamento. Não é um lugar de achar que pessoas são melhores do que as outras. É um lugar de amor. 9, e a gente está chegando no final. A primeira ceia do Senhor foi uma cerimônia de celebração de uma aliança, na qual Jesus criou um novo povo e celebrou uma aliança com eles como o seu Senhor. As antigas alianças eram marcadas por um sinal de juramento, no qual a maldição de obedecer à aliança era esclarecida. Mas Jesus nos mostra que desta vez Ele assume a maldição por quebrar o próprio pacto. Ele tomará o cálice da ira de Deus para que possamos ter o cálice da comunhão e bênção. A ceia do Senhor é uma oportunidade que a gente tem de recomeçar sempre. A ceia do Senhor, ela nos mostra, ela é um outdoor estampado dizendo para você que você não é perfeito. A gente acha que para tomar a ceia do Senhor tem que ser perfeito, mas a ceia do Senhor é a maior proclamação de que a perfeição não é tua, de que Deus no passado fez pactos e alianças com o povo de Israel. Qual desses pactos e aliança o povo cumpriu? O povo conseguiu obedecer, levou até o final. Nem os maiores nomes e os maiores homens, nem Abraão ousou participar de um acordo, de um pacto, de uma aliança com Deus, porque ele não tinha condição de cumpri-la. Mas Deus
fez a aliança e Deus também foi aquele que cumpriu a aliança. Aquele que pagou o preço para que aquela aliança se tornasse perfeita e perpétua. É isso que a ceia do Senhor está dizendo. A ceia do Senhor está dizendo que Jesus pagou o preço por mim e por você. Então é um convite para que você de novo se coloque diante dele, de novo peça perdão, de novo recomece, de novo recomece. Ah, mas eu já recomecei tantas vezes, eu já tentei tantas vezes, não tem mais jeito para mim. Tem. Participa, se aproxima, se coloca, se quebranta, se examina, como diz lá Paulo, né? Se examina. Quando Paulo fala, examine-se, homem a si mesmo, e tome a ceia, participa da ceia, Paulo não está criando uma categoria daqueles que podem tomar e daqueles que não podem tomar. Pelo contrário, Paulo está falando o seguinte, não tome inadvertidamente, como a gente falou, não tome como um ritual. Claro que em Corinto tem uma série de outras características e problemas que estão acontecendo ali no texto que eu não vou entrar aqui para a gente não se estender. Questão de egoísmo, questão de divisão dentro da igreja, e Paulo ataca terrivelmente isso na ceia. Mas é um convite para que eles possam se apropriar de quem Jesus é. É um convite. Assim, toda a ceia do Senhor é uma cerimônia de renovação da aliança. Devemos lembrar que Ele fez por nós, como Ele tomou a maldição da aliança para que pudéssemos ter um relacionamento pela graça, e somente pela graça de Deus. 10, penúltima afirmação nossa. A primeira ceia do Senhor criou uma comunidade quando Jesus comeu a Páscoa com os discípulos. Os juntou, né? Os aproximou, os congregou, transformando-os em sua família. Como toda a ceia do Senhor subsequente é uma cerimônia de renovação da aliança, ela não pode ser encenada de maneira individual. Lembramos como Ele tomou a maldição para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus uns com os outros por sua graça. Também renovamos o relacionamento com os irmãos e irmãs cristãos. E pode ser por isso que Jesus diz em Mateus 5, 23, 24, para deixar sua oferta no altar e se reconciliar com seu irmão, se teu irmão tiver algo contra você. Ele espera que na adoração nós examinemos nossos relacionamentos e nossos corações. Que coisa maravilhosa! A ceia do Senhor cria a unidade, cria a família. Por isso nós temos nas nossas ceias, nas nossas igrejas, aquele gesto de que todos comem junto e todos bebem junto, ok? Só que aquilo dali é um gesto. Aquilo dali é um gesto. Você vai falar, não, essa igreja é muito unida, essa comunidade é maravilhosa, é uma família, porque na hora que o pastor dá o comando lá, comemos o pão, aí todo mundo come o pão. Tomemos o cálice, aí todo mundo come o cálice. Olha que ordeiro, olha que organizado, e ninguém corre na frente um do outro, todo mundo junto. Isso tem a ver com o contexto de Corinto, que eu já disse que eu não vou falar agora, a gente não vai conversar. Mas, se esse gesto não for um gesto para a vida, ele é vazio. Ele é um culto bonito. Sai na foto, sai na imagem lá que é gravado, poxa vida, que reunião maravilhosa, todo mundo pegando o copo direitinho. Mas como é que é na vida? Quando sai dali, quando desmancha a reunião, quando o povo vai para casa, um querendo atropelar o outro, um se sentindo maior do que o outro, um achando que vai chegar na frente do outro. Um ambiente de disputa, um ambiente de comparação, um ambiente de inveja, um ambiente de enfrentamento, de maldade. Quando você tem uma situação em que alguns podem chegar na frente de outros, quem vai chegar na frente? Vai chegar na frente os mais velozes, os mais rápidos, os mais capazes. Mas quando esses mais velozes, mais rápidos, mais capazes, eles esperam os outros, olha que diferença. É o provérbio
africano que diz Ubuntu. Ubuntu. Fala dessa partilha, fala que a vitória de um é a vitória de todos. A ceia do Senhor é a vitória de todos. A ceia do Senhor é a celebração de todos. A ceia do Senhor é a afirmação de que nós somos um com os outros. A gente está aprendendo isso na pandemia a duras penas, que as grandes soluções que a humanidade sempre tenta não são soluções individuais. E mais ainda, nós como cristãos olhamos para o mundo e também temos as nossas dores, as nossas vidas, as nossas questões e as nossas vitórias. Mas nós nunca teremos alegria plena quando nós olharmos para o lado e ver alguém chorando. Não dá para celebrar a minha aprovação no concurso sabendo que tem tanta gente desempregada. Plenamente não dá. É claro, eu vou viver, eu vou me alegrar, eu vou comer, eu vou aproveitar, mas eu preciso olhar para o lado, eu preciso olhar para as circunstâncias, eu preciso dividir. Eu preciso dividir. Eu não posso. E olha como que, se a gente se apropria daquilo que a ceia de fato nos ensina, olha como é que a gente muda a nossa maneira de ser na vida, na relação que a gente tem com absolutamente tudo, inclusive com o dinheiro. Porque o dinheiro é um Deus rival. O dinheiro tenta entrar no lugar de Deus, e quando você o serve como se servo dele fosse, ele se torna o seu Deus. Aí olha como que você aprendendo que aquele momento é um momento de dividir, de partilhar, e que todos chegam junto, você também olha para o lado e fala, por que eu estou aqui na frente e aquele ali está lá atrás? O que eu posso fazer para trazer ele mais para perto? Será que está ao meu alcance? Há na compreensão de Israel, há na compreensão judaica, inclusive, uma compreensão sobre o dinheiro, sobre a partilha, sobre o dízimo. E o dízimo para eles não é só um oferecimento que se faz na igreja, mas é usar o dinheiro para a justiça divina. Usar o dinheiro para que as pessoas que estão ao meu redor sejam cuidadas também, sejam alcançadas também, sejam abençoadas também, como eu fui. Que não haja gente no nosso meio que passe por necessidades enquanto a gente tem casas com cheios de coisas e abastança. Senão, a ceia é só mais uma reunião, é só mais um ritual. Ele só faz parte daquele culto bonito que vai sair no Instagram, no Facebook. Mas ele não tem significado nenhum, não tem implicação nenhuma para a vida, não muda a vida, não transforma a vida. Não faz parte daquilo que a gente entende, porque a gente não refletiu sobre aquilo. A primeira refeição criou essa comunidade. E essa comunidade gerou a possibilidade da comunidade da igreja. E a ceia é um chamado de perdão, inclusive, de renovação. Tem um problema com teu irmão, vai lá e pede perdão. É tempo. Por que um monte de gente não queria participar da ceia às vezes? Não vou participar não. Ah, por quê? Porque eu não queria perdoar. A ideia da ceia não é te deixar de fora. A ideia da ceia é te falar o seguinte, volta lá, cara. Volta lá. É difícil, é difícil. Fazendo culto é fácil. Erguer o cálice, Jesus já pagou o preço pra gente. Nos apropriarmos daquilo que significa é desafiador. E por último, a ceia do Senhor, ela aponta para algo mais belo, ainda tão belo, né? Aponta em direção ao nosso futuro em Cristo. Enquanto presidia a refeição da Páscoa para os discípulos, Jesus conta para eles o restante da história do mundo em 2 orações. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. E ele vai dizer, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beber de novo no reino de Deus com vocês.
A ceia é uma promessa. É uma promessa de que um dia beberemos de novo com Ele, cearemos de novo com Ele. É como se você tivesse amigos muito queridos e vocês tivessem ali aquele churrasco especial, aquela refeição especial, e aquele amigo fosse fazer uma viagem muito longa, aquela família, aquele parente, falasse o seguinte: olha, toda vez que vocês estiverem comendo aqui, lembrem de mim, lembrem de mim, lembrem do nosso amor, lembre que eu estou presente e eu não vou. Eu vou fazer uma promessa a vocês agora. Vou fazer uma promessa agora. Vocês não acreditam, não? Vou fazer uma promessa agora. Eu vou prometer. Eu não vou mais comer. Nunca mais isso. Que é gostoso, que é bom. Até o dia que eu puder reencontrar vocês. E quando eu reencontrar vocês, vai ser festa, vai ser banquete. E a gente vai se alegrar, e a gente vai se abraçar. A ceia, ela é uma saudade. Porque, como diz um autor, que eu gosto muito, ele fala que a ceia é uma saudade. Porque é como se você tivesse recebido um objeto de alguém, um objeto de valor. E essa pessoa dissesse, toda vez que você olhar para esse objeto, não é o objeto que é importante, lembra de mim. Tem gente que tem lá o anel da família, né? Não, esse anel aqui eu recebi da minha mãe. Eu não vendo por nada nesse mundo. Mas por quê? Não é só um anel? Não, é além do anel. Porque ele significa, simboliza a presença, o cuidado, o amor da mãe. Ele aponta para a mãe. A ceia do Senhor aponta para a presença do Cristo, para a ação dele nas nossas vidas e cuidando da gente, para o amor dele, para o oferecimento, para a vida que viveu e para a morte que viveu, para a sua ressurreição. E o próprio Cristo nos diz: não beberei mais do fruto da vide até o dia do reino de Deus, até aquele dia. É uma promessa. Que Deus possa te abençoar e que você possa participar dessa comunhão, desse convite de amor e se entregar aos braços do Senhor. Amém? Pai bendito, guarda, Pai, esse povo querido. Guarda esse povo amado. Sustenta aqueles que passam por situações aflitivas, os nossos enlutados. Dá a cada um de nós a compreensão do teu amor e da tua entrega. E sendo pecadores que somos, Pai, a gente reconheça que não temos força por nós mesmos e nos entreguemos ao Senhor para que o Senhor faça a sua vontade em nós, segundo a tua misericórdia. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém e amém.